Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, Deus nos concede mais um dia, mais essa noite, o privilégio de abrir mais um hangout para honrar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudar a palavra, para a honra e glória, para a alegria da Igreja de Cristo, para desespero de Satanás e os servos dele. Porque quando nós abrimos aqui a palavra e lemos e aplicamos a palavra de Deus, irmão, não tem como, Satanás e os servos dele ficam desesperados, mas não tem como fazer, é promessa de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Ele não falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra as religiões. Não vão mudar as coisas, não. O que está na palavra de Deus é contra a Igreja de Cristo. Eu já há quase uns 10 anos que eu publiquei um manifesto em defesa da Igreja de Cristo. Aqui nós não fazemos apologia política, aqui nós não defendemos religião, nós não defendemos outra coisa a não ser a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Jesus vem buscar a Igreja de Cristo. Não vem buscar templo, não vem buscar religião, não vem buscar nada de material, nem a TV de Jesus, nem o aviãozinho de Jesus, nem nada disso aí que eles pedem para eles em nome de Jesus. Então Jesus vem buscar a Igreja dele. E o que é a Igreja? É onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E acaba de entrar aqui mais o irmão Edson Luiz, que também estava com saudade dele, né? Demora, o pessoal entra, cai, aí outra, caiu, ele imediatamente entra. Então, Deus nos concede o privilégio aqui, ó, todos os irmãos com o microfone fechado para não dar microfonia, né? Deus nos concede o privilégio, irmão, de reler essa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo começou a escrever quando a Igreja de Jesus estava começando ali, tinha uns 15 a 20 anos que Jesus tinha morrido, a Igreja de Cristo voltando lá para o passado. Voltando para o passado. Não, todo mundo aqui para ser salvo tem que ser circunciso, todo mundo para ser salvo aqui tem que ser judeu. Aí tem que cumprir a lei. Ele falou, não, então vocês estão abolindo o que Jesus fez, gente. Por isso que ninguém hoje prega Novo Testamento na Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Maranata, não sei o quê, porque o apóstolo Paulo é um ex-maçom, gente. Ele foi um bandido, ele foi um assassino, um criminoso, matava a Igreja de Cristo. E Deus regenerou e usou este ex-maçom. Eu falo isso aqui sempre, os irmãos me perdoem, mas a maior parte do povo que se diz cristão é ignorante quanto a esses conhecimentos, irmão. Quando ele fala em 1 Coríntios 3,10, ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. Ele usa uma expressão que a maçonaria usa até hoje, o grande arquiteto do universo. Que eles se dizem Deus, então eles se julgam que eles são um gadu, mas é aquele bode de Satanás. Nossa, eu viajei lá em Santa Catarina, eu fui e tiramos as fotos de uns copos de cerveja lá em Blumenau, do bode, igualdade, liberdade, fraternidade, aquele bode Baphomet. O copo dele, que as pessoas falam, eles não brincam não, irmão, serve a Satanás, é escancarado. Eu vou mostrar num outro dia aí as fotos para os irmãos verem. E acho que aqui eles estão brincando com as coisas de Deus. Os bodes, Deus vai mandar para o inferno. Porque Jesus disse que vai se apartar as ovelhas dos bodes. Eles têm orgulho de pertencer ao bode. Eu tenho orgulho de ser cordeiro, de ser ovelha da Igreja de Cristo. É a diferença. Não é? Então o apóstolo Paulo pega essa carta escrevendo aos Gálatas, mostrando, pô, vocês são ignorantes, gente. Jesus morreu tem 15, 20 anos, vocês não estão seguindo a ele. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi o que ele falou para o povo lá. Vocês não estão vendo? Ele acabou de morrer, foi crucificado na cruz. Agora vocês estão voltando à adoração de Israel. O que a Igreja Universal está fazendo ali é tudo idolatria de Israel, gente. Voltando ao judaísmo, aquilo tudo, e negando o sacrifício de Jesus. Então as pessoas descobriram, desde quando nós entramos nesse conhecimento, que eu comecei a entender e estudar isso, há uns 30 anos que eu fui percebendo isso. E quando eu estava preparado, já Deus me preparou naquela época, falei, tem uns 20 anos, eu botei a boca no trombone. Ah, mas botei a boca. Tu é louco, tu é doido, tu tá falando sozinho. Olha aí o estrago que nós fizemos no inferno.
o Instagram. Não podia, Deus não podia aplicar a minha vida, fazer melhor do que Ele fez. Eu só queria que se conseguisse levar essa informação a mais pessoas ainda. Mas tudo que Deus fez deu certo na minha vida, nada deu errado na minha vida, nada deu errado. Tudo Deus fez na vontade, no tempo dele, e olha o estrago que fizemos no inferno. Eu quero ver um desses maçons, desses espíritos, desses satanistas, desses prostitutos, desses ladrões, chegar diante de Deus, esses religiosos, e que não conheceram a verdade. Porque eles conheciam a verdade, mas retornaram. Como... Você acha que o Bispo Macedo não sabe que a verdade é Jesus? Está lá envolvido com maçonaria e satanismo. Eles estão conscientes que eles estão indo para o inferno, irmão. Porque eles preferem o engano. Nós preferimos a verdade. Nós preferimos a verdade. Olha aqui. Então vamos ver como ele se dirige a esse povo lá, aos Gálatas, né, que nós mostramos a parte histórica. Ontem fizemos uma introdução que eu recomendo aos irmãos que não assistiram para ver essa parte. E ninguém ensina isso, nem o R.R. Soares, nem Bispo Macedo, não, porque estão todos contra ex-maçom. Lá esses religiosos só estão favoráveis aos maçons. Os maçons podem entrar lá, podem cantar, podem vender CD, DVD, mas pregar o que o ex-maçom Paulo escreveu no Novo Testamento, ninguém prega. Ninguém prega, ninguém diz, ó, isso que Deus usou aqui foi o ex-maçom, era Saulo, era um assassino, matava a igreja de Cristo. Ninguém fala, ninguém prega isso. Ele pertencia ao sistema religioso, pertencia ao sistema judaico. Ele era cidadão romano e cidadão judeu. Era um cara do mais alto nível intelectual da época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era uma espécie de grão-mestre da época, o sábio da época. Aí depois, para esnobá-lo, ele disse assim, ó, tudo que eu aprendi com vocês, eu considerei isso esterco. Olha a grandeza do cara quando eu conheci Jesus Cristo. E quando você conhece a palavra de Deus, conhece a vida dessas pessoas, você vê que aquilo tudo é armado, é tudo esterco. Esse resultado da Copa do Mundo, quem vai jogar, quem vai ganhar. O ex-juiz da FIFA está lá no nosso site. Ele disse é tudo montado, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, os resultados desse futebol, mas tudo quem prefere engano. Isso é tudo vaidade, isso é tudo passageiro. Aquilo é um circo, é como se tivesse criança olhando uma brincadeira. Isso não tem nada sério aí nessa terra, não. Então era isso que o apóstolo Paulo, você vai ver que ele está falando aqui para as pessoas. Vamos ler aqui, ó. O capítulo 1, versículo 1, da carta de apóstolo Paulo, que eles transformaram em livro, mas era uma carta que ele escreveu aos crentes da Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Ele estava escrevendo o quê? Em nome da religião tal, em nome do partido político tal, em nome dos gregos, dos romanos. Ele estava escrevendo em nome de quem? Do Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Você vê que bonita a identificação, a apresentação dele. Aí já começa. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então ele estava falando em nome dos irmãos que estão comigo, ou seja, da igreja de Cristo, irmão. Ele não estava falando em nome da denominação católica, da denominação tal, da denominação paulina, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo reunia como nós reunimos hoje. Não tem como você viver esse evangelho dentro dos templos, porque o próprio Deus disse que ele não habita em templo feito por mãos de homens. Então nós falamos, irmãos, se tem um grupo sério que estuda a palavra de Deus, chega junto com eles. Chega junto com ele, abre a Bíblia e estuda. Agora, se você não puder abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, sai fora. Sai fora, irmão. Você vai perder seu tempo, ainda tem que pagar para ir para o inferno. E a salvação é de graça, não tem como você comprar a salvação. Então é interessante, como diz, e todos os irmãos que estão comigo. Ele não falou aqui, ó, e toda a congregação, a denominação tal. Ele falou todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ele não falou as religiões. Tá? Graça a vós e parte da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esses 3 versículos,
Ele está fazendo a apresentação dele para aqueles que não o conheciam. Mas quem é esse Paulo que está trazendo essa mensagem para a gente? Olha que bonito, é só a apresentação dele, tá? Aqui o cara se apresenta, olha, eu sou membro da Convenção da Assembleia de Deus, do Bispo Macedo do Silas Malafaia, eu sou vice-presidente da GOB, da não sei o quê, eu sou maçom da Assembleia de Deus, grau 30 e quanto e não sei quanto, eu sou o tesoureiro da denominação, da secretária da Convenção, não sei das quantas. É assim que os homens se apresentam. Você entendeu? Vocês viram a diferença? Um homem de Deus falando, e o que se fala por aí, o qual, aí ele falando, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele, olha, presta atenção o verbo que ele diz aqui no capítulo 4, o qual se deu, ele não se vendeu, ele não se vendeu, ele se deu, porque o próprio Pai prometeu que ele seria dado. Lembra lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não vendeu, ele não negociou, ele não fez negociata política religiosa com nenhuma religião ou com nenhum sacerdote. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele entregou Jesus, ninguém tem direito de vender, de negociar Jesus. O Silas põe na marcha para Jesus, aquele povo, todo aquele gado na rua e diz, olha, tá vendo aqui, PSDB? Quanto de dinheiro vocês têm que me dar que eu vou botar todo esse povo para votar em vocês. Está vendo como que faz um negócio assim? Então, isso é vergonhoso, gente. Não dá para se comparar isso que a gente vê aqui com o que está na Bíblia. Então, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, seguindo a vontade de nosso Deus e Pai. Que era a vontade de Deus, não é? Que ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que ele chegasse aqui e fosse se vender. E Deus, meu filho, eu te prometi que eu ia te entregar para as pessoas serem salvas, e você está se vendendo agora? Tanto o pai quanto o filho tinham um caráter, tinham moral de Deus. Ele cumpriu o que o pai falou, né? A quem seja a glória para todos sempre, amém. Pronto, irmão. Só com essa introdução, essa apresentação, essa identificação dele, você vê que era um homem sério, cara. Era um cara que matava, que ele tinha autorização do sistema religioso, o sacerdote dava carta de apresentação. Olha, você vai lá em Damasco, pega aquele pessoal, aqueles cristãos que estão escondidos lá nos seus lares, eles reúnem embaixo das árvores, nos templos, nos caminhos, vai lá e mata esse povo todo, prende e mata. É o que a maçonaria francesa está lá na Coreia do Norte. Com 100 mil cristãos presos e não tem... Aí fala em justiça aqui, igualdade, liberdade, fraternidade e justiça. Tem 100 mil cristãos presos, irmão. Nós falamos isso aqui toda noite, na Coreia do Norte, na maçonaria francesa, do Lula, do PT. Agora, prende um homossexual, prende uma prostituta. O inferno se levanta para defender. Todo mundo fica constrangido, tadinho. O gay caiu lá do viaduto, quem matou? O cara que se jogou. Agora, recentemente, em São Paulo, a maior comoção. O cara suicidou. E depois deixou a carta lá mostrando que não sabia quem tinha matado o gay lá. Agora, tem 100 mil cristãos. Não parece nenhum justo, nenhuma pessoa digna, com caráter, que ama a Deus, que ama o próximo, para ir lá e tirar da mão da maçonaria francesa. Aí está aqui o Bispo Macedo, junto com a maçonaria francesa, com Lula, com Dilma, pregando o evangelho de quem? De Satanás. Porque se eles fossem de Jesus mesmo, eles chegavam lá na Coreia do Norte e iam dizer, tira esses 100 mil cristãos que estão presos aí. Por que eles são presos? Porque eles não querem reconhecer o maçom francês lá, o Kim, como Deus. Ele disse, eu sou Deus. Aquele animal ignorante lá, eu sou Deus, então vocês têm que me adorar. Não, nós adoramos Jesus Cristo. Então vocês vão ser presos. Que absurdo, irmão. E estão sendo torturados, passando fome, necessidade.
E cadê as pessoas justas nesse país? Cadê o Ministério da Justiça? Cadê os políticos? Cadê os religiosos que amam o povo de Deus, que amam o próximo? Tudo demagogia, irmão. Está tudo amando, é o dinheiro, é o dinheiro. Por isso que Jesus disse, ninguém é bom, só o meu Pai que está no céu. Isso é a palavra. Então vamos entrar aqui na primeira parte, que ele fala sobre a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Até o versículo 21, né? Então nós vamos ler aqui como esse homem de Deus, cara, era um homem imprestável, mas como ele se tornou um servo de Deus, olha como Deus usou esse homem. Eu digo sempre, irmão, quem converteu o apóstolo Paulo foi o próprio Jesus, a caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele podia ter dito, mas Jesus, como é que eu estou te perseguindo? Só estou matando os crentes aqui, esses que reúnem nos templos, na igreja do caminho. Como é que eu estou te perseguindo, Jesus? Porque quem toca no servo do Senhor, no ungido do Senhor, está perseguindo é Jesus. E ele diz, tudo que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Estão arrebentados, irmão. Estão arrebentados. Então vamos passar aqui para o versículo 6. Apóstolo Paulo falando, sempre digo para os irmãos, já sabem, né? Mas para os outros saberem, o ex-maçom Saulo, né? Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não só esse versículo aqui, a gente poderia falar aqui dia e noite, 24 horas. Que é isso que está acontecendo no Brasil inteiro. Se botar isso na Igreja Católica, pô, mas é 100% válido. Isso aqui é 100% válido. Contra todo sistema religioso, olha aqui. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Desertando para onde? Para outro evangelho. Não tinha 15, 20 anos que Jesus tinha morrido lá na cruz. Ah, porque Allan Kardec está aqui, tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Ele é do capeta, não tem nada ali que se aproveita naquilo. Foi totalmente deturpado aquilo dali. É um outro Evangelho. Essa Bíblia, na linguagem de hoje, tem outro Evangelho ali. Foi omitido um montão de coisas. É isso que o apóstolo Paulo falava. Preste atenção da importância do amor, da coragem desse homem, cara. Ele podia dizer, olha, eu fui bandido, fui marginal, assassino, foi tudo isso de ruim. Agora eu sou salvo, vou ficar quieto, só vou receber as glórias aqui. Ah, o grande pastor, apóstolo Paulo, vamos fazer homenagem para ele, vamos botar o nome nas ruas dele, vamos botar o nome nas pirâmides dele, vamos construir templos com o nome de apóstolo Paulo. Meu irmão, ele foi levado à morte, aos açoites. Ele apanhou, ele foi preso, ele foi torturado. Jesus abriu a porta do presídio, ele e Silas foram libertos, tentaram de novo, e preso, 4 naufrágios, mais picado de cobra, e tudo isso para ele morrer, irmão. E Deus estava com ele. Imagina se esse homem tivesse morrido, irmão, tivesse aceitado a Jesus e morrido. Mas Deus usou ele, Deus preparou ele. Olha então o que ele disse aqui, olha, eu vou repetir. O que a gente diz hoje, o que nós aqui dizemos, como nós vemos esse mundo religioso aí, diz assim, olha, vou até botar isso aqui em letras maiores, né? Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí. Isso é 100% atual, gente. O ex-maçom Paulo fala contra a maçonaria em qualquer sistema religioso, porque todo sistema religioso pertence a Satanás.
Prega lá as ideias que Deus deu ao apóstolo Paulo. Fala assim, o ex-maçom Paulo. Nós vamos abrir a Bíblia aqui na Igreja Universal e vamos falar o que disse o ex-maçom Paulo. Hoje ele diz que o fundamento é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento, que ele hoje é o sábio arquiteto. Pergunta se você pode falar isso em qualquer TV aí, que se diz de Jesus. Não pode. Ah, agora pega lá o Antigo Testamento, do dízimo, da que você é salvo pela escravidão. Aí, ó, vocês estão voltando para o Evangelho, abandonando o Evangelho da graça de Cristo, voltando para a escravidão religiosa. É isso que o apóstolo Paulo está pregando aqui, irmão. Uma mensagem de 2000 anos, super atual. Ninguém abre a Bíblia para ler, para estudar, irmão. Lê assim correndo, mas não pratica, não entende. Que o Espírito Santo não abre o coração. Nem você lê um livro, assim, uma revista que você está lendo, um jornal. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o Espírito Santo falando para nós, como falou para o apóstolo Paulo. As pessoas pensam que é um livro assim, de leitura de científica, de leitura pornográfica. Você pega e vai lendo assim, e vai se alimentando daquilo assim. Não é não. É o Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que falou, o apóstolo Paulo, o mesmo Espírito de Deus falando para nós. Isso que nós estamos falando aqui é Deus perguntando a vocês da Batista, da Católica, Espírita, Macumbeiro, de qualquer religião dessas aí, e diante de Deus isso não tem nenhuma diferença. A maçonaria que cria e controla todas elas. Digo para duas coisas: para ganhar dinheiro, em nome de Jesus, e para levar todos a crerem que Lúcifer é Deus. E qual a religião que Jesus indicou? Nenhuma. Qual a religião que Jesus criou? Nenhuma. Isso é criação de Satanás e dos homens, gente. Qual a religião que o apóstolo Paulo criou? Nós somos membros da Igreja de Cristo, e ponto final. Não tem mais nada que continuar nesse assunto. É a Igreja de Cristo e ponto final, acabou. Na igreja do Silas Malafaia, na igreja do Papa, a igreja do Bispo Macedo, a igreja do Valdomiro Santiago, a igreja é deles. Nós somos da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, você vê ele falando, a minha igreja, como ele anuncia aqui anteriormente, ele estava falando em nome de todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia. Ele não falou da minha igreja, do meu ministério. Ah, nós somos... Ele teve uma época que ele deu a maior bronca no povo lá. Chegou, vem cá, vocês estão falando, sou de Paulo, sou de Silas. Meu irmão, ninguém é de Silas, nem de Bispo Macedo, nem de Paulo, nem de João, nem de Antônio, nem de Maria. Nós somos de Jesus. Para com isso. Ele deu a maior bronca. O apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui. Repetindo o versículo 7, o qual não é outro evangelho, né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não é um outro evangelho a não ser o evangelho falsificado, pervertido, o falsificado evangelho de Jesus. Igual esse evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo Bispo Macedo, o evangelho segundo Silas Malafaia, o evangelho segundo Billy Graham, o evangelho segundo o Papa. Para com isso, gente. O evangelho é o evangelho da Bíblia de Jesus Cristo e acabou. Aí cada um quer fazer o seu ego. Ah, mas a maçonaria diz que você é Deus, então você pode fazer o que você quiser. Que Deus é? Que a maçonaria fala. É o Deus Bafomete, é Satanás. Aí ele vai e mete a mão no evangelho e inventa tudo isso. Entenderam por que quando não pode se falar, pregar o evangelho, o Novo Testamento nos templos hoje? Porque todos esses templos estão ligados à maçonaria. E a maior parte do evangelho foi escrito por um ex-maçom, pelo apóstolo Paulo. Então você não pode pregar nesses templos o evangelho. Aí você pega uma partezinha que fala do dinheiro, pronto, aí é só isso que eles usam. Que é o que Satanás quer. As pessoas pagarem caro para ir para o inferno, não é? É isso que nós temos denunciado aqui. O mesmo trabalho que o apóstolo Paulo fazia, nós estamos fazendo. Não tem nenhuma novidade, nós não inventamos novidade nenhuma. Aqui o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já
vos pregamos, seja anátema. Nem ele, ninguém se chegar aqui, olha, está dizendo, ó, se chegar aqui, algumas pessoas da nossa igreja, e falar, não, mas o evangelho agora é segundo Paulo, o evangelho é segundo Silas, o evangelho é segundo Barnabé, o evangelho aqui é segundo João, é segundo não sei o quê, é segundo... Não, isso aqui é o evangelho da igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Não é segundo aos homens. Aí ele diz aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Olha que coisa bonita. Aí vem um bispo Macedo, fala um montão de besteira aí, o Silas Malafaia fala um montão de besteira, vamos fazer a arca, projeto da esperança, aí todo mundo vai lá e faz. E Deus proibiu fazer a cópia da arca. E Jesus já veio, já rasgou o véu. Isso é uma idolatria, uma afronta à palavra de Deus. Está todo mundo com a arca na mão. O sabichão do Silas Malafaia está lá, com a arca da aliança na mão, levando as pessoas para o inferno. Pelo amor de Deus, gente. Então estuda um pouquinho da palavra. Por quê? Agora, nenhum deles fala nada contra a maçonaria. Se o apóstolo Paulo chegasse aqui, nunca ele iria pregar na RIT TV, nunca ele iria pregar na Igreja Católica. Nós fizemos um estudo aqui mostrando, será que as religiões aceitariam o apóstolo Paulo como pastor da igreja deles? Nós fizemos um estudo aqui mostrando. Aí chegamos à conclusão que em lugar nenhum, ninguém receberia o apóstolo Paulo como pastor. Em lugar nenhum. Católica, batista, presbiteriano, ia botar ele para correr. E se Jesus viesse falando mal da sociedade secreta desses judeus que assassinaram ele? Eles iam botar Jesus para fora. Porque ele dizia, olha, eu não posso ficar aí que eu não habito em templo feito por mãos de homens. Nem ele entraria. Agora eu digo sempre, você quer esconder de Jesus? Você quer ficar longe da palavra de Deus? Fica lá nos templos onde Deus não habita. Agora, escolha um grupo onde se estuda a palavra de Deus, como era a igreja primitiva, como muitos irmãos fazem aqui, pastores sérios, que são poucos que existem, aí sim, você vai estar progredindo. E de preferência que seja como a Bíblia, tudo de graça, por amor. Uns ajudando aos outros, mas em amor, não é por compromisso, nem por dívida, não. O versículo 9, como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja inválido. Ele repetiu o versículo 8, ele repetiu aqui, no 9 de novo. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Mas o Billy Graham disse que no céu vai ter sexo, porque no céu é um lugar de prazer. E Jesus disse que no céu não se casa nem se dão em casamento. Você vai ficar com a palavra de quem? De Billy Graham ou de Jesus? Para com isso. O bispo Macedo diz que pode fazer a Arca da Aliança quantas vezes quiser, o Silas Malafaia também, e Jesus só consentiu que Moisés fizesse uma cópia só da Arca. Aí você vai lá, se emociona com a Arca, com a desobediência. Por que Adão e Eva, o jardim do Éden foi destruído lá, entrou o pecado? Pela desobediência. Deus falou, não toque nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá para querer se tornar Deus. E quebraram a cara. É isso que está aí, irmão. Então, por isso, esse sistema religioso ele não faz falta para ninguém. Eles não te ensinam Bíblia, irmão. Eles estão lá te tapeando, tomando seu dinheiro. Eles arranjam mulher para você, arranjam emprego, arranjam dinheiro. Mas se você continuar escravo de Satanás. Agora, se você for lá dentro desse sistema para abrir a Bíblia e pregar Jesus, eles te põem para fora. Eu não digo nem pregar Jesus, pregar só o que o apóstolo Paulo ensinou. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nenhum desses sistemas religiosos são imitadores de Cristo, porque eles não aceitam fazer o que o apóstolo Paulo fez. Tenta falar de maçonaria. Vamos dar o primeiro exemplo de ex-maçom que eu conheço aqui na Bíblia, chama-se apóstolo Paulo. Esse enfrentou o sistema, participava e saiu.
E olha como Deus usou esse homem. Agora, ele continuando depois dessa advertência para ninguém aceitar outro evangelho a não ser da Bíblia. Ah, mas esse é o evangelho do R.R. Soares. Não quero saber. Esse é o evangelho do Silas Malafaia. Esse é o evangelho do Papa. Esse é o evangelho da Igreja Maranata. Esse é o evangelho... Não, nós somos Igreja de Cristo. Nosso evangelho é de Jesus. Acabou. Acabou. Ah, mas eu não gosto desse evangelho porque ele é muito radical. Jesus é radical, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Satanás é todo liberal. Você pode beber, pode fumar, pode matar, pode até nos templos onde Deus não habita. Você pode ir lá, ficar 24 horas. Satanás permite tudo isso. Isso não incomoda ele. Agora, incomoda se você ficar na sua casa, no seu lar, estudar a sua palavra, nos seus locais de serviço, pregar e viver o evangelho. Aí isso incomoda eles. Então, o que nós estamos fazendo? O mesmo trabalho que o grande apóstolo Paulo fez, imitando o que Jesus fez. 10. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus. O que o apóstolo Paulo estava buscando? Eu quero que vocês me ajudem, me dêem muito dinheiro, que eu estou precisando construir um templo, aqui um templo, do apóstolo Paulo, para eu pregar o evangelho, irmão. Estou precisando de um aviãozinho, estou precisando de um celular novo, eu estou precisando de um carro novo. Então, eu vim aqui buscar o favor dos homens. Está dizendo aqui, gente, eu estou aqui a favor de Deus. Estou aqui fazendo a obra de Deus, a favor de Deus, não estou fazendo nada para mim. Não estou querendo nada para mim, não quero ser pesado a ninguém. Quem não trabalha é bom que não coma também. Isso é o que o homem pregava e falava, gente. Ou procuro agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. E você vai ver que Pedro, com quem eles bateram de frente também, Pedro era que nem Paulo, cheio da palavra, eles não aceitavam diferença nenhuma. Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vou frisar aqui também, gente. Isso é tudo muito bonito, gente. Muito bonito. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o servo de Cristo. Irmãos, quantos inimigos eu arrumei para a honra e glória de Deus, porque passei a agradar a Deus, parentes, amigos, família, estou me lixando para eles, vão se acertar com Satanás. Por isso que quando foram procurar Jesus, ele tinha 12 anos, os pais dele, Jesus, ele estava lá entre os doutores da lei discutindo, Jesus, a tua família, teus pais estão aí. Por quê? Minha família? A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Essa que é a minha família. Você vê que coisa linda, que sabedoria, com 12 anos de idade. Que coisa extraordinária, rapaz. Esse homem que mudou a história do mundo sem matar ninguém, sem roubar ninguém, sem ser ganancioso, e sofrendo toda a espécie de tortura e sofrimento e provações. Meu ídolo é Che Guevara, que é ele no meu peito, a camisa, um bandido maconheiro que matou 110 mil pessoas, que disse que se Jesus fosse cristão e aparecesse diante dele, ele matava. Quantos cristãos que esse satanista matou, esse Che Guevara? A pessoa pega esse argentino, lá de Cuba, e põe a camisa do Che Guevara. São ignorantes, não têm o menor conhecimento. Agora, você vê um Jesus Cristo que mudou a história do mundo sem matar ninguém, gente. Sem roubar ninguém. Mesmo que se você não considerasse ele um Deus, o Filho de Deus, como as profecias 600 anos antes dele nascer, estava tudo contado direitinho, todas as profecias sobre ele, as diretas e indiretas. E você vai ver que na Bíblia tem publicado, e quantos profetas que profetizaram também, e que não foram escritos. Tudo que iria acontecer sobre Jesus. E aconteceu. Eu vou repetir o versículo 10 de novo.
Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Irmão, se nós estivéssemos buscando o favor dos homens, eu com o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus no meio médico, político, hoje seria um desses pastores aí com templos grandes, faturando uma grana violenta e cheio de pecado lá, de coisas do mundo, porque Deus não habita lá dentro, irmão. Então lá dentro é daí para pior. Hoje teve um trabalho na internet mostrando que não só mesmo agora, na dita Igreja Católica, entre parênteses cristã, um alto índice de pedofilia, que vocês viram, agora descobriram que lá nos templos evangélicos, entre aspas, onde Deus não habita, também tem um alto índice de pedofilia. Será por quê, gente? São as religiões que estão aí. Que vergonha. Pois ele está dizendo, ele não busca o favor dos homens. Ah, a maçonaria, você faz um favor para ele, você vai lá. O Cláudio Guerra, o cara que matou o primo dele pensando que era ele, lá em Mantena, onde eu nasci, o Cláudio Guerra foi lá, a maçonaria, botou todas as pessoas lá, botou o cara que tinha matado o primo dele, ele matou o cara lá, ó, tá vendo a maçonaria como é boazinha? Deixou você matar aqui e sobra mais uns 11 ou 12 que estavam lá, ele fuzilou. Depois no Natal, irmão, a maçonaria boazinha usou para ele matar mais de 100 pessoas em torno disso. E outras coisas. Esse homem depois conheceu Jesus, que nem Saulo, e foi liberto, o maçom Cláudio Guerra, que era grau 18. Olha como Deus faz a obra, irmão. Aí você vê quantas pessoas gostaram, escreveram uma carta de apoio, os pastores, os evangélicos do Brasil, para o Cláudio Guerra. Nenhum, irmão, porque eles não gostam do Cláudio Guerra e não gostam do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um ex-maçom que pregou a verdade. Por isso que nenhum deles deu apoio ao Cláudio Guerra quando contou a verdade de toda a maçonaria criminosa, assassina e ladrona no Brasil, envolvendo tráfico de drogas, jogo do bicho, assassinatos. Esse homem prestou um serviço que nem apóstolo Paulo para o reino de Deus e aqui para o Brasil, gente, para conhecer um pouco desse sistema corrupto. Que coisa linda foi esse trabalho, e graças a Deus, Cláudio Guerra foi fruto do nosso trabalho, dos crentes sinceros, do pastor Leopoldino. Pessoas perseguidas por não pertencerem à maçonaria, por serem igrejas de Cristo, irmão. Está vendo como a Bíblia é verdadeira, o novo evangelho, o novo testamento, o novo pacto, a nova aliança, depois que Jesus nasceu, mudou tudo. Mudou o sacerdócio, mudou o pacto. Era pela lei, hoje é pela graça. E é de graça, não se paga nada. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Está aí, irmão. Porque o Cláudio Guerra hoje é perseguido, porque ele não agrada mais os homens. Ele agrada a Deus, então ele não agrada ao Silas Malafaia, não agrada o Bispo Macedo, o R.R. Soares. Eu pedi até uma vez lá, o pessoal da Rede TV, para levar a fazer uma entrevista com o pastor Cláudio Guerra. Ah, não pode, porque não é ex-maçom, agora ele prega a verdade. Ele falou contra a maçonaria que sustenta todo esse bando de falsos profetas e cria essas mentiras religiosas. Por que a Rede TV ia entrevistar lá o Cláudio Guerra para contar a verdade? Ia tirar a Rede TV do ar? Então, eles não servem a Deus porque eles estão agradando aos homens. Então, esses que estão agradando aos homens não seriam servos de Cristo. Olha que mensagem, irmão, cada versículo, cada linha dessa dá para fazer uma mensagem durante um ano inteiro. Quais são os servos de Jesus Cristo? São aqueles que não agradam aos homens. Meu Silas Malafaia está lá junto com a direita, depois vai para a esquerda, vai para o meio. Se o Papa dá uma grana para ele, ele vai lá, leva o Papa para pregar lá na igreja dele. E assim vai. Os homossexuais dão um dinheiro para ele, ele vira homossexual. Tudo que ele pregou contra, ele virou tudo.
Tudo que ele pregou contra, ele virou hoje. Tudo. Não tem uma coisa que ele falou contra que ele não mudou. Ele falava a favor do evangelho, hoje fala contra. Fala lá o apóstolo Paulo, deixa o ex-maçom Saulo pregar, falar isso lá, nos templos, onde Deus não habita. Vê quantas vezes ele pregou, aqui que nós mostramos aqui, verdades bíblicas nunca anunciadas. Vê quantas vezes o Silas pregou essas partes da Bíblia. A Bíblia é praticamente toda. Eles pegam 1 ou 2 versículos só ali. Quantos que pregaram que os construtores, que significa a palavra maçom, construtores, pedreiros, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra principal de esquina, a pedra angular. Quem rejeitou eles? Os construtores. Tem 20 versículos na Bíblia. Alguém pregou isso aqui no Brasil, no mundo? Só eu. E nós aqui, irmãos, que pregamos, estudamos e falamos isso. Você vê que vergonha, irmão. Que evangelho anátema. Que se tem aí no Brasil. Isso não transforma a vida de ninguém, gente. Isso só prepara o mundo para receber o anticristo, o Deus da maçonaria, que vai construir esse templo que o Bispo Macedo está fazendo aqui, lá em Jerusalém. Por isso que eu escrevi um artigo há 15 anos, o anticristo Macedo, o anticristo mais cedo, ele antecipando a volta do anticristo. Ele quer o anticristo mais cedo, ele está fazendo de tudo para o anticristo voltar logo. O maçom Macedo. Vamos continuar aqui o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Aí, ó. Eu gosto do apóstolo Paulo, sabe que ele faz que nem eu. Eu aprendi com ele. Ele repete as coisas. Ele fala e vai repetindo e vai repetindo. Aqui, já repetiu várias vezes o evangelho anátema aqui, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ah, o evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo Silas Malafaia, o evangelho segundo a Igreja Católica, o evangelho... Não é. O evangelho que nós pregamos é isso, irmão. Não é o evangelho segundo o Pedrosa, ou segundo a irmã Helena, o evangelho segundo o irmão Piragibe. Aqui nós pregamos o evangelho segundo a fonte, Jesus Cristo. Não tem que tirar e nem botar nada aqui, é perfeito. Não precisa mais do que já foi feito aqui. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque quem faz o evangelho segundo os homens está fazendo a vontade dos homens e não é servo de Jesus Cristo. Falou no versículo anterior. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Ah, o Bispo Macedo ensinou que o evangelho dele, você tem que construir o templo de Satanás, você tem que botar a Arca da Aliança lá, você tem que sacrificar, você tem que beber, você pode fumar, a prostituta dá, você pode dar também, como ele falou aí, o vídeo gravado, todo mundo viu. Que a prostituta dá, ele dá também, e daí? Ele fuma, ele bebe, ele cheira, sei lá, ele faz tudo, e daí? A consciência dele não acusa ele de nada, ele é Deus. É a Bíblia, a religião segundo Bispo Macedo, segundo Satanás, gente. O que é isso? Nosso evangelho é segundo Jesus Cristo, está aqui, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi de homem algum, que nem foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Que bênção, como Deus preparou esse homem. O que seria de nós se não fosse o apóstolo Paulo, gente? Jesus veio, a obra dele, 15, 20 dias depois de Jesus ter sido crucificado, já estava todo mundo voltando para o judaísmo. 15, 20 anos, nós vimos ontem, logo depois Jesus morreu. Aí o apóstolo Paulo, não, gente, vamos voltar aqui para a fonte. Vamos voltar para a verdade. Isso tudo é um outro evangelho. Se aparecer um anjo aqui dizendo, vê um anjo do céu anunciou esse outro evangelho, que você pode fazer a arca, que você pode fazer isso, que você pode vender. Não, não creio. Mesmo que venha um anjo, você vê ele descendo, batendo as asinhas do céu, não crê. Agora vem qualquer um, põe um paletó, uma gravata, uma Bíblia embaixo do braço, aí fala as piores besteiras, você não vai abrir a Bíblia para conferir, gente.
Se você ler só esse primeiro capítulo aqui, você já está salvo. Ninguém mais vai te enganar. Você vai matar a charada, ele aqui já diz, tira a máscara de tudo. No Brasil não é proibido usar máscara, e tira a primeira máscara desse sistema religioso, tudo mascarado, tudo na sociedade secreta. Tem duas caras, duas condutas, duas personalidades. Tem dois salvadores, ou mais. Pois já ouviste o qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Jesus Cristo e assolava. Ele dizendo aqui, pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. Ele era cidadão judeu, gente. Ele era cidadão judeu. Ele pertencia a essa sociedade secreta desses sionistas, desses falsos judeus que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás. Isso Deus já revelou há 2000 anos, em Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. O apóstolo Paulo era da sinagoga de Satanás. E esses que viviam mentindo, pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. Ele fala, olha, vocês estão querendo levar vocês tudo porque eu era? Eu saí de lá e agora eu conheci Jesus. Agora, vocês conheceram Jesus, estão voltando de onde eu vim? Essa pregação de toda essa ritualística, como sobremaneira perseguir a igreja de Cristo e assolava. Pronto. Hoje, irmão, os maiores perseguidores que eu, José Renato Pedrosa, tenho, são esses que se dizem da igreja de Cristo. Quem fechou os nossos 4 únicos programas que nós fizemos contra Satanás, contra a maçonaria na Rede TV? O maçom Silas Malafaia, cara. O maior mentiroso, a maior farsa aqui no Brasil. E ele nunca explicou isso para ninguém. Porque ele tinha medo de ouvir isso aqui, a verdade. Está lá, o Saad veio aqui na minha casa e confirmou ele, toda aquela família nojenta, miserável dele, está lá dentro servindo a Satanás na maçonaria, gente. Que família podre, que desgraça essa família trouxe para esse país, gente. Que tradição, que vergonha. Uma família que envergonha o Evangelho, envergonha esse Brasil. Silas Malafaia e toda a sua dinastia são maçons. Eu só conheço um que esteve aqui em casa, que é meu amigo, que é o Osés Malafaia. Que eu muitas vezes já passou necessidade e tive que ajudá-lo. Porque se depender do Silas Malafaia, ele morre de fome. É um pastor que não vende o Evangelho. Depois de velho, ensinei a ele consertar computador. Ele conserta computador para os vizinhos lá, irmão. E às vezes, em algum caso de necessidade, eu socorro. Eu estou falando isso aqui como testemunho, como a igreja de Cristo ajudava uns aos outros. E as pessoas vêm dizer que eu sou louco porque eu pego o dinheiro que Deus me dá, minhas bênçãos, e ajudo essas pessoas sérias, honestas. Vê se eu vou dar dinheiro com um falso profeta desse, como o Bispo Macedo, Silas Malafaia, irmão. Estou dando dinheiro para o inferno. Agora, o Osés Malafaia é o único Malafaia que eu conheço. Que é um pastor, irmão. Um dia que ele foi me mostrar o veículo dele, eu falei, mas qual o seu veículo? Ele brincou comigo, né? A gente tem muita intimidade. Ele falou assim, meu veículo é um camelo. Não, um camelo? Você não é do Oriente, do Nordeste? Eu vou lá em casa, vou te mostrar meu camelo. Brincando comigo, chegou lá e mostrou a bicicleta dele. Ele chama de camelo. Olha aqui o meu camelo. Roda de bicicleta aqui, o Rio de Janeiro, para cima e para baixo. Eu, quando ia lá com ele buscar os encontros de pastores, eu ia lá na casa dele, colocava no meu carro, pegava ele, o pastor Serafim, devolvia de novo lá na casa deles, irmão. Quando eu não podia encontrar na casa dele, eu dava um dinheiro para ele pegar o táxi e ir até a Avenida Brasil para pegar. Eu estou falando isso para vocês, irmão, que isso é a igreja de Cristo. Eu não falo aqui de teoria, não, é o que eu vivo, é isso. Essa é a minha igreja, é assim que eu gasto meu dinheiro, muito bem aplicado. Não tenho vergonha de dizer não. Não vivo comprando imóveis, não vivo comprando um montão de coisas, é um dinheiro abençoado que Deus me dá. Eu tenho juntado tesouro, irmão, desde criança no céu. Agora eu já fui muito roubado, muito roubado, mas muitas vezes. Mas eu nunca roubei nada de ninguém. Muito.
Mas essas pessoas não vão pagar, não é a mim não, elas vão pagar lá no inferno, no Satanás. Justamente por viver este evangelho aqui, não o evangelho do Saulo, daquele bandido, mas por viver hoje o evangelho de Paulo, o evangelho de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. Está vendo como estava lá, no sistema religioso, na sociedade secreta, naquele negócio todo, que eu era o grande arquiteto lá. Eu vi apedrejar e matar como é que é, aos meus pés, jogar as vestes dele do Estevão. Participou lá da morte de Estevão, apedrejado, porque Estevão abriu a boca e pregou o evangelho e falou tudo para eles. Vocês mataram o nosso Salvador, vocês mataram o Filho de Deus. Olha o discurso em Atos dos Apóstolos que Estevão faz. Ele faz desde Abraão, ele vai contando a história toda, e chega o discurso dele lá, a defesa dele no Sinédrio, Estevão. Depois que termina de fazer esse discurso maravilhoso, essa pregação maravilhosa, mataram ele. E o apóstolo Paulo estava ali também. Este homem estava em todo esse sistema. Deus o chamou para a igreja de Cristo. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu pai. Era assim um cara da sociedade secreta mais venerado lá. Apóstolo Paulo devia ser assim lá o grau 33 deles. Ele era assim com Gamaliel, que era o cara lá da alta sociedade. Ele estava juntinho lá do Gamaliel. Era o cara lá do grão-mestre, né, da época. Estava juntinho dele lá, tá vendo? Eu era zeloso das tradições dos meus pais. Era tudo descendente judeu lá. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha que coisa linda que esse homem fala, cara. Que coisa linda esse evangelho. Quando ele diz, olha, desde o ventre da minha mãe, Deus já me separou e me chamou. Ele passou por tudo aquilo. Porque Deus queria que ele passasse por tudo aquilo. Por exemplo, igual foi Abimael, chegou ao grau 33. Igual foi Cláudio Guerra, passou por aquilo tudo. Mas hoje ele é homem, é servo do Senhor. E tem gente que nunca matou, nunca roubou, mas está lá no meio desse sistema. Diretamente nunca matou, nunca roubou, mas está participando do crime, da prostituição, do crime organizado, do tráfico de drogas. Estão lá com esses marginais, na sinagoga de Satanás, e querem apresentar na sociedade como pessoas de bem, pessoas de valor. Ele não engana a mim. Vou enganar o meu Deus que vai julgar, que conhece todas as coisas, gente? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Se olhasse assim para o apóstolo Paulo e dizia assim, ó, esse cara não tem cura, não tem jeito não. Esse cara é muito bandido, é muito assassino. Se você visse no livro que o Cláudio Guerra fazia, o que ele participava, eles diziam, olha, você está honrando a pátria. Vai, mata mais. Ó, faz esse ato aqui como delegado desonesto, tá vendo? Esse advogado matou a amante dele aqui, coloca lá no laudo como a amante foi assassinada. Foi o primeiro ato cruel do Cláudio Guerra em 1970, quando ele entrou na maçonaria. A primeira atitude dele, de um homem de bem na maçonaria, foi isso. Agora imagina quantas vezes que esse advogado teve que fazer tantas coisas desonestas para pagar esse pecado que ele cometeu lá. É aí que é o pecado, uma coisa chama a outra, gente. Por isso que nesses templos não adianta você perder tempo lá, você não vai ouvir evangelho, você não vai ouvir pregação. Qual desses templos fala contra Saulo? Vamos lá falar contra o maçom Saulo, o assassino que matava a igreja de Cristo. Vamos falar contra ele. Vamos seguir agora os ensinamentos de Paulo. Ninguém fala.
Por isso não se prega o Novo Testamento, que quase todo ele foi escrito pelo ex-maçom Saulo. Interessante, irmão, quando você conhece essa história de Paulo, você vai ver tudo isso, quer dizer, aí você aprende o evangelho muito mais fácil, entra na sua cabeça, no seu coração. Aí você vai entender porque ninguém prega o evangelho nesses templos, aí você vai entender porque Deus não habita nesses templos feitos por mão de homens. Aí você vai ver porque eles têm que vender um evangelho que é de graça. Eles precisam da vaidade, da mídia deles, para eles falarem para as pessoas que eles são alguma coisa. Eles têm que agradar os homens. Então, quem agrada os homens não agrada a Deus. Gente. Se Baal é Deus, servia a Baal. Agora, se Deus é Deus, então seguia a Deus. Olha aqui, continuando. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue. Quem que ele consultou? O Espírito. O Espírito de Deus. Ele não foi ver quanto que ele tinha de matéria, se ele era forte, se ele tinha saúde, se ele tinha inteligência para fazer aquela obra de Deus, se ele ia conseguir, se ele era fraco, quantas pessoas iriam ajudá-lo. Não, Deus o separou, Deus o chamou. Pronto, acabou. Não precisa mais nada, irmão. Se Deus te chamou, te separou para a obra dele, não deixou, abriu os seus olhos para você não ir com aquele povo para o inferno. E Deus te separou, acabou. O resto é só você abrir a boca e pregar e falar, dobrar o joelho e orar. Que Deus vai fazer a obra. Ah, mas eu não tenho um canal de televisão. Isso é problema para Deus. Quem precisa de canal de televisão para limpar a imagem desse povo é Satanás. O povo de Deus precisa da Bíblia, do Evangelho. Precisa de pessoas sérias, honestas, íntegras, pessoas fiéis e tementes a Deus. É isso que Deus precisa, de coração quebrantado, gente. Se sinônimo de evangelista, de pastor, de servo de Deus fosse ter televisão, cadê a televisão que o apóstolo Paulo tinha? Cadê a mídia, os templos que chamavam ele lá para pregar? Não tinha. Ele e Jesus foram colocados para fora dos templos quando começaram a pregar o evangelho. Quando Jesus chegou, frequentava os templos, as sinagogas, quando eles começaram a pregar Jesus, abriu o evangelho, pronto, eles foram botados para fora dos templos. Eles foram perseguidos, foram torturados, foram presos e foram mortos. É isso o final de toda a igreja de Cristo foi essa. Não construiu nenhum templo, vão fazer um templo aqui em homenagem ao Tiago. Agora vão fazer um templo maior ainda, com dois obeliscos lá em cima, em homenagem ao apóstolo Paulo. Agora vão fazer mais um templo muito grande. Quem faz isso hoje é a maçonaria. Constrói templo, igreja do apóstolo Paulo. Igreja. Ele nunca fez isso. Satanás faz agora e põe o nome deles lá. Igreja de São Pedro, igreja de São Paulo, é templo de São Pedro. A igreja de Pedro, a igreja de Paulo, é a igreja de Cristo. Então, quando Deus deu a graça dele para revelar o seu Filho dentro dele, para que eu pregasse ao gentio, não consultei a carne e o sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Deus já tinha chamado ele, você vai lá aprender com Gamaliel, você vai aprender com Silas Malafaia, você vai aprender com o Bispo Macedo para você ser um missionário. Não, irmão, Deus já falou contigo, já falou no teu coração, deu a palavra. Eu sou um missionário, eu fui educado aos pés de Bispo Macedo, aos pés de Silas Malafaia, aos pés do Papa. Então, você tem que ser instruído pelo Espírito Santo, dentro da palavra de Deus, assim que é o Evangelho, assim que a Igreja de Cristo viveu e vive até hoje. Depois de passado 3 anos, subiu a Jerusalém para visitar a Cefas, e demorei
com ele 15 dias, mas não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor, tá? Que ele foi visitar, que ele viu lá, Tiago e Cefas. E, ó, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Olha como esse homem andava e viajava. E não precisava de jatinho, nem de avião, nem de um navio a vapor só para ele. Andavam nos navios, sabe, sem estrutura nenhuma, que mais afundava do que andava. E ele estava ali nesses navios, viajando para a Ásia, para os países árabes, para a Europa, rodando tudo isso. Esse homem, cara, é espetacular. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, mas era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Você vê, ele não fala em templo, ele fala nas igrejas, mas não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Igreja de Cristo. Não fala da convenção, da igreja do Pedro, da igreja do João, a igreja da Maria. Ele se refere sempre à igreja de Cristo. Não refere à minha igreja, a igreja do Paulo. Ó, eles são de Cristo, tem aqueles ali que são de Silas e tem os que são meus. Esses aqui são meus. Olha com isso. Todos eram de Cristo. 23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé, que antes procurava destruir. Olha aí. Aí ele falou: mas agora o que eu tenho ouvido das pessoas é isso. Aquele que outrora, ou seja, que no passado nos perseguia, agora ele prega a fé, que antes procurava destruir aquela fé. Isso que ele ouvia sobre ele. Que coisa linda! E glorificavam a Deus a respeito de mim. Irmão, o que a gente pode glorificar a Deus a respeito de Silas Malafaia, de Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, envolvido com tráfico de drogas, envolvido com satanismo de maçonaria, vendendo o evangelho, gente? O que a gente pode glorificar? Deus da vida desses homens, gente, longe, longe, longe do evangelho. Não deixa ninguém pregar o evangelho. É proibido pregar o evangelho do ex-maçom Paulo. Proibido. Que coisa linda, que coisa bonita aqui. Só um capítulo. Só lendo o que o homem pregava. É válido hoje. O pessoal quer voltar ao judaísmo. O judaísmo hoje, o que diz o livro Protocolos dos Sábios de Sião? Aquele livro terrível de Satanás, do anticristo, da maçonaria. O Protocolos dos Sábios de Sião. Ele diz: nós somos o poder judaico maçônico invencível. Nós somos os lobos. E os cristãos são os cordeirinhos. Porque o sistema religioso todo com a maçonaria voltou ao falso judaísmo, não é nem o judaísmo, ao sionismo, gente. Ao sionismo, que é o falso judaísmo, que é a sinagoga de Satanás que Jesus chama. Esses que se dizem judeus e não são, e pertencem à sinagoga de Satanás, eles mentem, eles são mentirosos. Eles são, quando Jesus se referiu a eles, falaram assim: vós tendes por pai a Satanás, aqueles fariseus, aqueles saduceus. Jesus disse diretamente. 2 vezes Jesus falou essa expressão para eles. Então hoje é muito fácil você entender. Porque não se prega um Novo Testamento nesse sistema religioso, nem católico, nem batista, nem presbiteriano, nem metodista. Passa assim por alto. E nunca ninguém falou que quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a maior parte da Bíblia,
A maior parte do Novo Testamento, eu não sei quantos por cento, talvez 60%, 70% do Novo Testamento, foi pelo ex-maçom Paulo. Ele disse, olha, tudo aquilo que eu, em Filipenses 6, tudo aquilo que eu aprendi lá com vocês, considerei esterco, fezes, escória. Quando em medicina você fala assim, vamos fazer um exame de escórias, é exame de fezes e urina, excrementos. Ele diz, tudo aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, aquela alta sociedade judaica, aquele religioso romano, aquele sacerdote, depois que eu conheci a maravilhosa graça de Jesus Cristo, eu considerei tudo isso esterco. O que aconteceu conosco? Quando nós fomos estudar a Bíblia, fomos conhecer a palavra de Deus que não era pregada, a Igreja Batista ensinava as crianças, irmão, na covardia de 9 a 16 anos, o ritual de maçonaria, mas não ensinava a Bíblia para as crianças. Aí quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, o que acontece? Você se liberta. Aí tudo aquilo lá do sistema religioso você considera o quê? Esterco. É isso que o apóstolo Paulo fala. Esse homem maravilhoso. Convertido por Jesus Cristo. Esse nós temos que ouvir. E ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é um missionário. Este é um missionário. Eu desde criança falava para Deus assim, interessante, né? Falava, Deus, eu quero ser um médico, quero ser um missionário. Eu não dizia assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um cara que tem um templo. Eu não tinha essa visão. Quero ter um templo, quero ter uma igreja, ter um montão de pessoas ali me assessorando. Um montão de gente botando 10% na minha conta. Eu não tinha essa visão do Evangelho. Eu disse, Deus, eu quero ser um missionário. E o missionário ele não tem um lugar fixo. Ele prega aqui no hospital, na rua, no caminho, no presídio, dentro de casa, na rua, em qualquer lugar. Na internet, vai para vários países, qualquer lugar. Deus me fez assim. Interessante, né? Como é fácil estudar a palavra de Deus. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha, as pessoas agradecendo com toda a modéstia, irmão. Hoje, quando eu vi o pastor, outras pessoas aqui no Facebook, né, no domingo de manhã, entrei aqui ouvindo com eles agradecendo Deus. Alguns e-mails que eu recebo, que eu vou lendo, irmão, as pessoas falando, doutor Pedrosa, como o senhor me ajudou. Eu fico imaginando, meu Deus, como que eu queria ser 1% do apóstolo Paulo, sei lá, talvez 0,5% do que o apóstolo Paulo fez pregando o Evangelho. Que coisa linda, irmão, esse Evangelho. Agora faz qualquer bandido, qualquer falso profeta, fala qualquer besteira, monta um templo, aí vai todo mundo para lá. Aí está todo mundo lá. Ah, esse eu vou ouvir, esse eu vou seguir, esse eu vou botar dinheiro na conta dele, porque eu estou dando dinheiro para Jesus. Irmão, Jesus disse, apóstolo, foi escrito Atos dos Apóstolos pelo Dr. Lucas, de que necessito eu? Jesus está perguntando, de que necessito eu? É um tênis Nike? É uma Mercedes? É um aviãozinho? O que é que eu necessito? O que eu preciso aqui, vocês? É um templo igual esse que o Bispo Macedo fez? Eu quero que façam para mim? Ele é dono do Senhor e da terra. Ele disse, eu criei o céu e a terra e domino sobre tudo isso. Eu não necessito de coisa nenhuma. Sou eu que dou todas as coisas para vocês. Dou a respiração e dou a vida. Agora vem vocês dizer que vocês me dão alguma coisa. O que eu quero que vocês amem a Deus em primeiro lugar e o próximo como a vocês. Como é que pode um sistema religioso que recebe dinheiro do tráfico de droga, irmão? As famílias, as pessoas lá dentro, que participam da morte, das desgraças. Só no Brasil morrem 100 mil pessoas ligadas ao tráfico de droga por ano. Cadê o resultado da CPI do pastor Batista Magno Mal? Cadê? 2 anos de CPI, cadê o homem honesto, o homem sincero, o homem crente verdadeiro, servo de Jesus? Imagina se o apóstolo Paulo fosse presidente da CPI do narcotráfico.
Imagina se eu entro lá nessa presidência do narcotráfico. Ah, irmão, o mundo inteiro ia saber tudo que estava lá, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Porque Jesus é a verdade, Ele é a vida. Ele não é mentira. É isso que precisa no Brasil, irmão. O Brasil não precisa de intelectuais como era o apóstolo Paulo lá. Intelectuais instruídos em fezes. Ele falou, depois que eu conheci a graça de Deus, agora sim eu sou o sábio arquiteto. Agora eu sou sábio. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Você viu alguém explicando esse versículo aí, em algum lugar? É isso que nós falamos, irmãos. Não adianta procurar comprar revista da escola dominical do Silas, do Manuel Ferreira, do não sei de quem, a revistinha, o CD, o DVD, do Papa, do outro, do João, do livro. Não. A Bíblia é o livro que a gente precisa, ninguém lê, ninguém estuda. Ah, estou lendo o livro aqui. Está na palavra. Tudo aqui na palavra. Então, eu quero lembrar dos irmãos. Esse Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Esse apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que bonito, né? Aqui, ó. Como se estivesse aqui Jesus dizendo para o apóstolo Paulo aqui, ó, como está dizendo para cada um de nós. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fiel, que fiel à palavra dele. Por que Jesus disse que eu amo a igreja de Filadélfia? Porque é a igreja que não nega o meu nome nem a minha palavra. Esta igreja de Filadélfia que eu amo, eu vou colocar todos esses poderosos, iluminatis, banqueiros da sociedade secreta, esses que se dizem judeus e não são, e mentem, e pertencem à sinagoga de Satanás, eu vou colocar todos estes embaixo dos pés da igreja de Filadélfia. E esses banqueiros iluminados dizem, não, o mundo é nosso, nós vamos dominar o mundo, nós roubamos a Petrobras, roubamos a Vale do Rio Doce aqui, roubamos o petróleo, roubamos tudo isso, agora é ser nosso, nós vamos dominar coisa nenhuma, irmão. Isso é do servo do Senhor Jesus Cristo, o mundo é dele. Satanás que prega essa mentira. Ele é um perdedor, foi um sempre perdedor e vai ser sempre. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Não deixe para descobrir isso lá no inferno. E Jesus, diante do sinédrio, disse, respondendo, João 18, 20, respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e na sinagoga onde reúne os judeus, tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. E aqui atrás eu deixei para os irmãos verem o mapa de Roma naquela época, irmão. O mapa de Roma. Olha aqui, aquelas cidades antigas, né? Como o apóstolo Paulo viajava para a Ásia, viajava para esses lugares todos. Olha aqui, no mapa aqui, pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Essa parte amarela aqui pequena era dos Gálatas. Aqui que moravam os Gálatas, olha aqui. Era o antigo povo da Síria, ali, dos turcos, onde é a Turquia hoje. Estavam lá, longe do Evangelho. 15, 20 anos depois da morte de Cristo, já estavam lá dentro do judaísmo, lá, voltando ao judaísmo. Foram os assassinos de Jesus, as sociedades secretas da época. Quando surgiu mais ou menos a cabala ali, que veio ao conhecimento ali dos romanos. Isso que eles já tinham trazido essas abominações lá do Egito. O povo judeu, o povo de Deus. Então nós vamos encerrar aqui já 23h50, dentro do nosso horário, para a gente não sair aqui, ó, 23h59, meia-noite, no tempo
Muito bom um estudo desse. Muito bom, muito bom, muito bom. Lindo, lindo, lindo. Muito atual. Muito atual. Isso nunca você vai ouvir lá dentro dos templos. E toda vez, irmão, que vocês forem pegar o Novo Testamento, vocês lembrem. Esse Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, converteu um bandido chamado Saulo, que pertencia à sinagoga de Satanás e o sistema religioso. Deus converteu e ele mudou até de nome, que ele mudou de vida e passou a ser Paulo. Esse Paulo, Deus usou esse Paulo para escrever um novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento do novo sangue. Qual a religião que você pode falar contra a maçonaria? Contra os construtores que rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de espina. Qual a religião que você pode falar contra os construtores? Você não pode, porque todas elas pertencem a Satanás. Esse povo sem vergonha, imoral, que não estuda a palavra de Deus. Apóstolo Paulo recebeu essa herança, ele não falou ali dos pais dele. Mas ele falou, desde o ventre dos meus pais, Deus me separou. Uns pais irresponsáveis, levando seus filhos para lá para a igreja batista para serem ensinados os rituais dos embaixadores do rei, que eu já cansei de mostrar aqui para vocês. Dos 9 aos 16 anos, as mesmas sequências das perguntas que se ensinava na maçonaria para os adultos. Irresponsavelmente, os pais levando seus filhos para esses templos onde Deus não habita, para eles serem instruídos naquelas doutrinas de Gamaliel. Que esse apóstolo Paulo, convertido por Jesus, que escreveu, disse tudo isso que estou ensinando nesses templos aí, que eu aprendi aos pés de Gamaliel, na sociedade secreta, no sistema religioso, eu considerei esse esterco. As pessoas não têm responsabilidade, não têm amor aos seus filhos. De examinar as escrituras, ensinar a palavra para os seus filhos. Mas põe seus filhos lá por uns analfabetos espirituais, por uns marginais, falsos profetas, ensinarem heresia para os seus filhos, para ir para o inferno. E vocês vão prestar conta dos seus filhos. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, nós vamos prestar conta se a gente vê uma pessoa indo para um caminho errado. Principalmente se for nossos filhos, nossos parentes. E você não advertir essas pessoas do seu mau caminho, Deus vai requerer das suas mãos este sangue. Então nós pais somos responsáveis pela instrução dos nossos filhos. E a palavra de Deus diz, instruí o teu filho no caminho que deve andar, para quando envelhecer não desviar dele. Qual é o caminho? Da maçonaria? O caminho de Satanás? O caminho dos religiosos? Os caminhos da sinagoga de Satanás? Não, os caminhos do Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento. Ah, mas eu sou pai, eu crio meus filhos, o fundamento que eu vou botar meus filhos aqui é o da maçonaria, é o do testemunho de Jeová, é dos mormons. Não. Ninguém. Deus proíbe. Ninguém pode criar um evangelho anátema. Deus proíbe. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, esse que é o evangelho. Agora aceita qualquer coisa. Qualquer evangelho. Vê o que se ensina na televisão, irmão. Hoje eu levantei cedo, eu fui ligar a televisão, um montão de gente pregando. Tanta besteira, gente. E ninguém desfaz a obra do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ninguém fala contra o capeta. Ninguém fala contra o satanismo da maçonaria, irmão. Ninguém fala contra. Aí o que é que você vai ter numa religião dessa? O que você vai colocar o seu filho lá dentro? O quê? Para ficar longe do conhecimento da palavra de Deus? É isso que nós falamos, está escrito. Se é um analfabeto, sabe ler, então lê. Lê a palavra de Deus e põe em prática. É muito triste o que nós vimos nesse país. Então, o que Deus disse para Gideão, eu tenho falado aqui, você quer mudar a história do Brasil? Então faça o que Deus falou com Gideão. Quebre os altares de Baal.
todo sistema religioso corrupto, imoral, recebendo dinheiro do tráfico de drogas, servindo a Baal, recebendo dinheiro, adorando Baal, o Deus Bafomete, esse bode da maçonaria, gente. Esse bode da maçonaria. Tudo isso aí, gente. Você recebendo todo esse sistema religioso aí. E você não fala contra. Você não fala contra. Você apoiando tudo isso, gente. Como é que pode, meu irmão? Como é que pode você querer fazer a vontade de Deus? Gente? Como é que pode? É muito triste tudo isso que nós estamos falando e vivenciando, irmão. Queria ver aqui, ó. Vou abrir aqui só um pouquinho. Eu estou ansioso para mostrar isso para os irmãos. E em Mateus 24, 25, quando Deus for... deixa eu ver aqui, não. Cadê aqui? Quando Deus for fazer o julgamento lá, ele vai separar o bode das ovelhas. Não é isso que ele disse? Que ele vai fazer? Mas por quê? Deus vai separar o bode das ovelhas. Porque os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar para os irmãos. Aqui, ó. Doutora Pedrosa, o senhor está sem som, foi desativado o seu som. Olha aqui a cara do bode, as duas orelhas e os dois chifres. Isso é um copo, uma taça de cerveja. Aqui embaixo está escrito assim, igualdade, e aqui está liberdade, e atrás fraternidade. Isso aqui, vocês são caluniadores. Na maçonaria não existe nada disso de bode, irmão. Quantas vezes eu tive que ouvir essas asneiras? Olha aqui. Olha o perfil aqui, olha. A cara do bode, o chifre, tá? Do bode aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, igualdade. Estão vendo aqui escrito? Isso não fui eu que escrevi, não. Não fui eu que fiz essa caneca, não. E a moça lá em Blumenau, aqui do outro lado, liberdade. Olha aqui, as duas orelhinhas do bode e o chifre do bode aqui. É uma caneca. Vocês vão ver, olha aqui adiante. Olha aqui atrás da caneca. Olha aqui, o símbolo fraternidade. É igualdade, fraternidade e liberdade. Escrito aqui, ó, atrás do copo, da taça, do bode. Tá vendo aqui? E por que está lá na palavra de Deus que Deus vai separar o bode das ovelhas? Por que Deus não disse que vai separar o elefante das ovelhas? Por que Deus não disse que vai separar o rinoceronte das ovelhas? Por que Deus não disse que vai separar a galinha das ovelhas? Por que Deus disse que vai separar no dia do juízo dele? São as pulgas das ovelhas. Ele vai separar a zebra das ovelhas. Não, ele diz que vai separar os bodes. Esse bode Bafomete tem 2 chifres. É Satanás, gente. Como as coisas de Deus... Agora eu fico muito feliz, irmão, porque há 20 anos quem mostrou isso aqui no Brasil, tudo que você vê aí na internet, Deus me deu o privilégio de ser aquele pequeno apóstolo Paulo hoje, do 3º milênio, para mostrar todas essas verdades aí, incontestáveis. Você vê que isso aqui está numa prateleira. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Olha aqui, ó, na prateleira, vendendo as canecas. E sabe o que a moça disse lá em Blumenau? Que isso é um dos símbolos que vende muito dessas canecas lá. Eu ia comprar uma, R$95. É muito caro, é dinheiro para jogar fora. Aí tirar umas fotos para mostrar para vocês. É isso que o apóstolo Paulo servia lá, gente. É isso que ele participava. Estava lá, no meio disso.
E é isso, e depois que ele saiu disso, que ele encontrou a maravilhosa graça de Deus. Aí que ele foi conhecer e pregar o Evangelho. Vocês querem mais provas? Irmão, já é a promessa de Deus que nada ficaria encoberto. Quanto Deus me usou para revelar todas essas coisas que nós temos mostrado aqui para vocês. E está tudo dentro da palavra. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu só leio, estudo, e Deus me dá as informações. Então, o Brasil precisa de gideões, de pessoas que tenham coragem, que tenham de receber Jesus Cristo e fazer a obra de Jesus Cristo. Veio o Filho de Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Não foi para cobertar a obra do diabo, para proteger, para esconder a obra do diabo, como fazem todo esse sistema religioso do Brasil. Todo sistema religioso é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, é contra Jesus Cristo, a favor das obras do diabo, da sociedade secreta. Todos, sem exceção. Agora, se você encontra um grupo pequeno aqui no seu bairro, de 10, 20, 15, 30 pessoas, que estão dispostas a pagar o preço de servir a Jesus Cristo, aí sim você vai encontrar a verdadeira e pura palavra de Deus, né? Aí que você vai encontrar esse evangelho que cura, que salva, que liberta, né? Esse é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Então nós mostramos que tudo que nós mostramos aqui, nós provamos. Não tem nada aqui que nós falamos que nós não possamos provar. Tanto dentro da palavra de Deus, quanto dos fatos de imensa literatura. E que eu fico triste. A palavra de Deus é tão clara, mas as pessoas ainda preferem o engano. As pessoas preferem o engano. É muito triste, muito triste. Como eu falei ontem, a culpa não é só dos falsos profetas. É o povo que gosta do engano, da mentira, como Deus falou para Jeremias. Jeremias, não ore mais por esse meu povo, Jeremias. O meu povo não presta, o meu povo quer o engano. Você está proibido de levantar clamor, está lá, Jeremias 5:30 e o capítulo 7. Deus proibiu Jeremias de pedir por esse povo. É o que está acontecendo com o Brasil. O povo quer Bispo Macedo, quer Silas Malafaia, quer idolatrar pessoa, prosperidade, o tráfico de drogas, prosperidade disso, daquilo. Não importa de onde vem o dinheiro, se é da mentira, se é do engano, se é do roubo. Para quê, gente? Se isso tudo vai passar, se morrer hoje, passou hoje. Mas se for daqui 10, 15, 20 anos de Jesus voltar, isso tudo já passou. O que você vai levar? Quando Jesus vem aqui, eu vou levar o templo, que eu congrego, viu, Jesus? Porque lá no céu não tem templo, então eu vou levar o templo. Eu sou lá do Bispo Macedo, eu vou dar um jeitinho lá da gente conseguir levantar o templo para botar lá no céu. Irmão, Apocalipse 21, 22, no céu não existe templo, você vai ficar frustrado. Mas, Senhor, onde nós vamos te adorar? A nossa adoração, o templo é Jesus Cristo. Ele disse, o templo caiu e foi reerguido ao terceiro dia. O templo sou eu. Ele falou. E no céu não existe templo, porque o próprio templo é o Senhor Deus que o alumia. A nossa idolatria, tudo que nós temos que voltar é para Jesus. Ele é o templo, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Então, nós estamos fundamentados em Jesus Cristo, irmão. Nós não podemos estar oscilando aqui ou ali a nossa fé. Nossa fé tem que ser firme e fundamentada em Jesus Cristo. Não tem como a gente querer mudar o que Deus, o plano de Deus. Não, Deus, eu vou querer te servir assim, porque eu acho que assim é melhor. Não, Deus, eu vou querer te servir assim, do outro jeito, porque eu acho que é melhor do jeito que eu faço, ou como os falsos profetas me ensinaram. Não, irmão, nós vivemos como o nosso Senhor preparou. Isso que é bonito do Evangelho, nós não temos que inventar nada. Já foi feito, já foi criado. Não temos que inventar nada. Não temos que mudar nada, é só aceitar o Evangelho. Nós não temos que ter um Evangelho que se adapta à nossa vida.
Nós que temos que aceitar o Evangelho. Então nós encerramos com aquele convite sempre. O convite de Jesus de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele não está convidando para você aceitar religião, para você criar um templo, para você criar uma religião, para você criar um novo evangelho. Ele não está te chamando disso. E ele nunca despreza um coração quebrantado. Deus nunca despreza um coração quebrantado. A coisa mais fácil do mundo, irmão, de você entender e receber, é o Evangelho. Agora, se você quiser um caminho muito difícil, entra nas religiões. As religiões vão fazer um montão de coisas difíceis para você. Você vai ter que se matar para entregar todo o dinheiro para eles. Você não vai poder fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e não sei o que, não sei o que. E você depende do guru deles. Irmão, Jesus rasgou o véu. Você fala direto em comunhão com o Pai. Não tem mais intermediário, não tem sacerdote, não tem nada. Por que o Bispo Macedo está voltando ao templo antigo, deixando a barba crescer? Voltando ao judaísmo, ao sacerdote. Deixando a barba crescer, agora eu sou sacerdote. Agora eu sou Deus, estou aqui no templo, igual o Papa. Agora quem quiser falar com Deus tem que falar com o Bispo Macedo ou com o Papa para ele falar com Deus. E o Shekinah, o Espírito Santo, vem uma vez por ano só para falar com o Bispo Macedo, para falar com o povo. Irmão, Jesus rasgou o véu, você fala 24 horas por dia, de qualquer lugar, com o Pai. E você vai regredir para falar com falsos profetas desses homens? Então, esse é o Evangelho simples. Então, receba esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça isso para sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. Viva esse Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, esse Evangelho livre. Não volte à escravidão. Ele falou, vocês estão voltando à escravidão. Volte ao Evangelho da liberdade. Que coisa linda, coisa linda é o Evangelho. Então eu me despeço com a graça, a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que permaneça com a Igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, até a volta de Jesus Cristo. E assim Ele vai nos arrebatar. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite e fique com a palavra do Senhor.